Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os biomas brasileiros. Então, quando a gente fala de biomas, né, nós estamos falando de alguns ecossistemas que são terrestres, eles apresentam clima, apresentam uma quantidade de luz solar e de calor aí bem específico para cada região. O nosso país recebe uma grande quantidade de luz solar e de calor durante o ano todo. A maior parte do nosso território está localizada em uma zona tropical, o que vai permitir o desenvolvimento de diversos ecossistemas. Então a gente vê aí a floresta amazônica, zona do Cocais, Caatinga, Campos Cerrados, Pantanal, Mata Atlântica, a vegetação litorânea com manguezais e restingas, pampas e a Mata das Araucárias. Esse termo, domínio morfoclimático, também é utilizado para designar esses ecossistemas, porque eles são classificados de acordo com seu relevo, com seu clima, com a sua vegetação, com o solo, com a hidrografia de cada uma dessas regiões. E a gente chama, então, de biomas. Então, começando pela floresta amazônica ou a Amazônia. Ela vai se estender pelo norte da América do Sul, né, abrangendo boa parte aí da região norte do nosso país. Ela fica localizada numa região equatorial, seu clima ele é quente, é úmido, com uma grande incidência de chuva o ano todo. Ela é conhecida também como floresta pluvial equatorial e é a maior floresta tropical do mundo, é um grande orgulho para nós, né? A área da floresta amazônica corresponde a 53% das florestas tropicais ainda existentes no planeta inteiro. Então, uma imagem aí, né, da vista aérea da floresta amazônica, de parte da floresta amazônica. Aqui a questão do satélite, né, mostrando a parte ainda que há de vegetação. A floresta amazônica, ela é rica em biodiversidade, né? O seu solo ele é considerado um solo pobre em nutrientes, né? Porque o que salva o solo é a decomposição de matéria orgânica que vai acontecer por conta de restos de animais e vegetação que ali ficam no solo. Senão, o solo seria muito pobre. O humus ele é essencial para o desenvolvimento das espécies da vegetação da floresta amazônica, né, da Amazônia. Justamente é um produto orgânico, né, que as minhocas conseguem liberar aí no solo. Há uma grande diversidade de espécies vegetais e aí a gente tem também a divisão da floresta amazônica, né, com relação à sua flora, que é a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. A mata de igapó ela ocorre em áreas que estão próximas aos rios, ela está sempre alagada, com plantas adaptadas para viver parcialmente submersas, como exemplo da Vitória Régia. Já a mata de várzea, ela fica em áreas mais elevadas, porém ela não fica livre totalmente de alagamentos. E a mata de terra firme, ela está em regiões de maiores altitudes. Nessa parte da floresta amazônica, as árvores são altas, né? As suas copas ficam muito próximas uma das outras e dificulta a passagem de luz e a reprodução de plantas menores. Por isso que o solo tem essas características, né? No ser um solo extremamente riquíssimo em nutrientes, até porque não chega a luminosidade solar ali no solo por conta dessas árvores com essas folhas assim que impedem a passagem da luz. Uma foto da mata de igapó, né? Mostrando aí as Vitórias Régias. Aqui a mata de várzea também fica um pouco mais elevado, porém ainda tem alagamentos. E a mata de terra firme, onde a gente vê apenas aí as árvores de grande porte. Com relação à fauna da floresta amazônica, né, ela serve de hábitat para uma grande quantidade de animais das diversas espécies que a gente possa imaginar. Estima-se que a fauna amazônica abriga cerca de 300 espécies de animais mamíferos, 1.300 espécies de aves e 3.000 espécies de peixes diferentes. Plantas e algas, elas acabam sendo dispersas pelos peixes e é tão intensa quanto a dispersão de sementes que é realizada pelas aves e mamíferos nas florestas de terra firme. Então é bem diversificado a fauna também da floresta amazônica. Entre as aves, as mais conhecidas que a gente conhece são os tucanos, as araras, as corujas e as garças. Algumas espécies de pássaros são nativos da região, com cores bem vibrantes e características bem únicas. Muitos mamíferos da região amazônica correm um risco de extinção, né, devido à quantidade da atividade agrícola, à exploração da floresta e à poluição que o homem tem causado.
a onça pintada e o peixe-boi estão em risco de extinção, por exemplo, né? O boto, o tamanduá e outras espécies também. Agora, né, algumas imagens aí da biodiversidade da floresta amazônica, as aves, mamíferos. Aqui, mamíferos também de ambiente aquático. Falaremos agora sobre o próximo bioma, que é a Mata Atlântica. Ela também é conhecida como floresta pluvial tropical e é um dos ecossistemas mais historicamente devastados do nosso território brasileiro. Como agora a gente encontra esse bioma apenas na região litorânea do Brasil, a história da devastação desse ecossistema vem aí desde o período de colonização, que é onde chegava navios, né, com os colonizadores aqui explorando toda a nossa mata. É uma das mais importantes florestas tropicais do mundo por conta da sua biodiversidade, que é riquíssima. Ela é formada por vários ecossistemas diversificados, porque por ela ser uma grande faixa que estende-se aí no nosso litoral brasileiro, então ela tem variação na estrutura de acordo com cada região onde a gente encontra a Mata Atlântica. Possui um clima tropical litorâneo úmido na parte nordestina, clima tropical de altitude na região sudeste e subtropical úmido na região sul. Você vê que a gente tem aí os microclimas em cada uma dessas áreas. As temperaturas médias e umidade do ar são elevadas aí durante o ano e as chuvas são regulares e bem distribuídas também. Então aqui a gente vê a faixa, né, da cobertura vegetal da Mata Atlântica, que são as áreas remanescentes aí entre os períodos de 2013 e 2014 até os tempos atuais. Com relação à flora da Mata Atlântica, a vegetação ela é bem variada, com árvores de grande porte, como o ipê e o manacá da serra. Tem também jabuticabeira, palmito jussara, begônias. A gente encontra gramíneas, ervas, musgos e plantas jovens também. E muitas espécies epífitas, como as bromélias e orquídeas, que ficam escoradas em outras árvores maiores para conseguir luz e água das chuvas. Tem algumas espécies endêmicas que a gente só encontra na Mata Atlântica, como o pinheiro do Paraná, pau-brasil e o jequitibá. Aqui algumas espécies de plantas que a gente encontra na Mata Atlântica. E com relação à fauna, a gente vê aí muitos animais ameaçados de extinção, como o mico-leão dourado, o bugio, tamanduá-bandeira, tucano, tatu-canastra, o mono-carvoeiro, arara azul pequena, onça-pitada, entre outros. Muitos animais ameaçados de extinção. Mais alguns animais que a gente pode encontrar aí. Alguns de região mais amazônica, outros de região de Mata Atlântica. Agora falaremos sobre o pampa. No Brasil, os pampas, ou o que a gente chama de campos sulinos, estão restritos ao Rio Grande do Sul e é conhecido também como campanha gaúcha. O clima ele é subtropical frio, né, com temperaturas médias anuais que não costumam ser maiores que 20 graus Celsius, e as estações do ano são bem definidas e as chuvas também são bem distribuídas ao longo do ano. Aqui é a região onde a gente encontra, né, o pampas sulinos ou campos sulinos. O solo, em geral, apresenta baixa fertilidade natural e está bem sujeito à erosão, porque ele é gramíneo, ele é um campo mesmo aberto, não se tem árvores para proteger esse solo contra a erosão. Ainda mais por conta do avanço da pecuária, né, que acaba deixando o solo cada vez mais exposto aí aos agentes erosivos. A região sul do nosso país tem essa tradição na pecuária desde que se iniciou a colonização. A vegetação, né, é uma composição herbácea com bastante gramíneas e plantas pequenas, é excelente para o pasto, né, para a criação de gado. E então tem uma grande exploração para a pecuária nessa área que acaba devastando boa parte desse ecossistema e destrói a sua vegetação original. Os solos então vão sofrendo essa arenização e as espécies acabam correndo risco de extinção porque a gente vai ter menor produtividade através dos produtores e aí toda a cadeia alimentar vai sofrer com essa arenização do solo. Olha só aqui uma charge, né, que fala plantação de eucaliptos na placa. Aí eu quero, não quero, não quero. Aí esses outros animais aqui que são endêmicos dessa região, né, falando a Diospampa-mia, que é exatamente porque eles estão perdendo a vegetação nativa, né, justamente para a plantação de eucaliptos, que não é o nicho ecológico
desse tipo de animal. A fauna e a flora são bem diversificadas. Muitas espécies ainda não foram catalogadas dessa área. O Ministério do Meio Ambiente estima que existam mais de 3.000 plantas diferentes e cerca de 500 espécies de aves e 100 espécies de mamíferos. E dentre os representantes mais comuns da fauna do Pampa, a gente tem o quero-quero, o perdigão, a ema, guaxaíns, veados e tatus. Então aqui a gente vê, né, um campo sulino, a gente vê aqui algumas araucárias, que elas também se adaptam bem a esse clima frio. E a questão da pecuária, né? Acontecendo a vegetação, olha assim, a gente não encontra árvores muito grandes, né? Então o solo fica bem exposto mesmo aos agentes erosivos. Aqui a biodiversidade da fauna, né? Que a gente pode encontrar, como o quero-quero é um dos principais representantes do monocarvoeiro aqui, né? A gente tem o gato do Pampa, o sabiá, algumas aves. Mais um pouquinho sobre a biodiversidade do Pampa. Caatinga agora. Esse bioma, ele é um bioma exclusivamente brasileiro e ele abrange grande parte da região nordeste do nosso país e o norte do estado de Minas Gerais, né? Esse nome vem aí de Mata Branca, justamente por conta do período da seca, que fica bem branquinho aí a vegetação. O tempo é bem quente, com pouca ou nenhuma chuva durante o ano, deixando com que o clima seja caracterizado como clima semiárido. A chuva, quando ocorre, é durante o verão apenas. Devido à seca, algumas espécies não conseguem se desenvolver na região, mas existem espécies bem adaptadas a esse tipo de clima da Caatinga. Aqui o bioma Caatinga, os estados, né, do Nordeste, onde a gente encontra esse bioma que é exclusivamente brasileiro. A gente pode observar, né, os vegetais com adaptações para esse tipo de clima, com as folhas modificadas em espinhos, que são as cactáceas aqui, e as raízes desses vegetais são todos profundos para conseguir pegar água ali, quem sabe de algum canal que liga a aquífero, para conseguir, né, armazenar dentro desse caule a água necessária para o seu metabolismo, para ele não desidratar. Além da fauna e flora, o solo da Caatinga também é afetado por conta da falta de água, então ele não consegue atingir uma grande profundidade, então ele é bem pedregoso, né? Não consegue reter água, essa água que vem das chuvas, então evapora muito rapidamente. Então o solo ele é raso e pobre em matéria orgânica, mas ele é rico em sais minerais que são essenciais para as plantas. Essas plantas que conseguem sobreviver a essas condições desse tipo de bioma, como a Caatinga. As plantas da Caatinga então possuem raízes longas que conseguem captar água a longas distâncias, tem esses mecanismos de armazenamento de água. Para evitar o excesso da transpiração, as folhas elas são pequenas ou acabam sendo transformadas em espinhos justamente para não transpirar, não desidratar. E é uma vegetação caracterizada por árvores de pequeno porte, principalmente arbustos, né, com a predominância de cactos, como a gente já sabe. Aí as cactáceas são lindos também, são bem diversos. E a gente vê, né, que o nome Caatinga, ele vem da cultura indígena, que significa mata branca, fazendo bem a referência à coloração das plantas, que depende do nível da chuva. Quando chove, as folhas ficam mais verdinhas. No período mais seco, né, na parte mais seca do ano, elas ficam nessa coloração mais clarinha, mais esbranquiçada. Ainda que tem toda essa restrição climática, a Caatinga ela tem uma grande diversidade de espécies de vegetais, é considerada uma área semiárida com maior biodiversidade do mundo, e a gente encontra espécies próprias, né, que a gente não encontra em nenhum outro local. Já os animais, né, a fauna da Caatinga é, em sua maioria, endêmica, que é característica dessa região. Essas espécies são bem adaptadas a essas condições extremas desse tipo de bioma. E então a gente vê que ela é uma fauna rica, né? E conta com várias espécies de mamíferos, aves, anfíbios, inclusive, e tem bastante réptil nesse bioma, como gambá, ariranha azul, né? No caso, a gente tem aqui alguns mamíferos, ó, o cachorro do mato, preá, cutia, onça parda, a asa branca, aí a gente tem os anfíbios, o sapo cururu, são exemplos de animais desse bioma. A Caatinga também sofre ameaça de extinção, né, por conta da intensa atividade humana na região, que afugenta ou mata os animais para ocupar o local. Então, a gente tem algumas espécies que a gente encontra
aí na Caatinga. Outras espécies, né? Ela é bem rica em sua biodiversidade. O cerrado. O cerrado ele ocupa cerca de 25% do território do nosso país, estendendo-se pela região centro-oeste, norte, né, a parte de Pará e Tocantins, e nordeste, Piauí, Maranhão e Bahia, uma parte de Minas Gerais e uma partezinha de São Paulo. Olha aqui, ele vem lá de cima, passa aqui no centro-oeste, região sudeste também. O clima predominante é o tropical sazonal, ele é caracterizado pelas duas estações bem distintas, uma estação de seca e uma estação de chuva. De maio a setembro, os índices pluviométricos são baixos, é comum acontecerem nessa faixa de maio a setembro aquelas queimadas naturais no cerrado. Mas o cerrado ele tem um rápido poder de regeneração, né? E em pouco tempo ele acaba se recuperando das queimadas. Existem até algumas sementes de vegetais desse local que eles vão germinar, né, com o calor. Então, essas queimadas, quando são naturais, para essa vegetação, tudo bem. Agora, quando tem ação humana, ação antrópica, já não é tão legal assim, até porque muitas vezes são incêndios criminosos ou então que vão devastar aí a biodiversidade desse local. Então, essas queimadas, elas são necessárias para o desenvolvimento de algumas plantas, né, e acabam atraindo animais herbívoros em busca dessa vegetação nova que vai nascer pós-queimada. Esse bioma ele está preparado para essas queimadas características da área, e não para o fogo causado pelo homem. Então, a ocupação e queima exagerada desse local acaba ameaçando a biodiversidade encontrada no cerrado, nesse bioma. Vamos ver então sobre a flora. A flora do cerrado é bem diversa e lembra bastante a flora encontrada nas savanas africanas. É formada por árvores de porte médio com os troncos bem retorcidos e gramíneas, né, que vão se estender por diversos espaços aí do cerrado. É interessante que esses troncos retorcidos é característico de um solo, né, que ele tem um pH mais ácido, então os vegetais têm esse mecanismo aí de crescimento. O cerrado ele apresenta dois estratos vegetais, um é formado por árvores de pequeno porte e outro por uma vegetação rasteira. Mesmo com aquela faixa, né, bem extensa no ano de período de seca, as raízes das plantas conseguem chegar a 20 metros de profundidade, atingindo as camadas do solo, né, que ficam permanentemente úmidas, justamente para o metabolismo continuar para esse tipo de vegetal durante todo o ano. As queimadas naturais que ocorrem aí no cerrado, elas são bastante importantes para o equilíbrio do ecossistema, especialmente para a vegetação desse local. Então, as plantas, existem espécies de plantas que precisam do fogo para conseguir se desenvolver e algumas sementes, como eu falei, só conseguem germinar quando sofrem a ação do calor das chamas. Aqui uma imagem, né, com algumas espécies nativas ali da região do cerrado. E com relação à fauna do cerrado, ele é popularmente conhecido como um ecossistema pobre, mas na realidade ele tem uma grande diversidade de animais, das mais variadas. Então tem muitos dos insetos do cerrado que ainda nem foram catalogados pelos pesquisadores, ainda nem foram ali colocados nenhum nome científico de tamanha diversidade que há nesse tipo de bioma. O cerrado ele sofre a influência de outros biomas também. Então tem muitos animais do cerrado que vieram da floresta amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal e da própria Caatinga, o que reforça uma grande biodiversidade da fauna nesse bioma. Muitas espécies a gente já sabe que sofrem ameaça de extinção, como a onça pintada, o tatu canastra, a águia cinzenta, o cachorro do mato vinagre, tamanduá-bandeira, que ele é endêmico dessa região, e o lobo-guará. Então a gente vê que é um ambiente, né, um bioma que ele está cercado de outros biomas, então ele vai sofrer influências de outros animais que vêm para essa região. Então a onça pintada, tamanduá, capivara, anta, lobo-guará, seriema, cacará, ema, soldadinho, coruja buraqueira, teiu, tatu canastra, queixada, arara vermelha, araçari castanho, saruete, tucanaçu, jacaré, ouriço, morcego, anhuma. Tudo isso a gente encontra no cerrado também. Mata das araucárias ou mata dos pinhais. No nosso país, a gente encontra nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e, de certa forma, um pouquinho em Minas Gerais e em São Paulo.
A Mata dos Pinhais ou das Araucárias faz parte da Mata Atlântica, por isso que lá na Mata Atlântica a gente viu, né, que tem também a araucária, e ela se caracteriza pela presença das árvores do gênero Araucária. Então ela pertence à Mata Atlântica, mas é uma região, né, da Mata Atlântica que predomina as araucárias, que é um tipo de gimnosperma. Então, onde a gente encontra um pouquinho aqui, né, predominantemente aqui, mas a gente encontra um pouquinho em São Paulo e também em Minas Gerais. O clima é subtropical com inverno rigoroso e verão bem quente. O índice de chuvas são elevados e bem distribuídos durante todo o ano. E o solo, em sua parte, apresenta uma grande fertilidade natural e ele está sempre úmido. No Paraná, a gente tem a terra roxa, que possui características bem adequadas ao desenvolvimento das araucárias, né? Porque esse solo ele tem origem vulcânica e aquela cor avermelhada, que é o resultado da decomposição do basalto, que é uma rocha vulcânica, e deixa o solo mais propício aí para a fertilidade. Estima-se que a porcentagem da mata das araucárias preservada não chega a 2% do que era do seu tamanho original e ela está correndo sério risco de extinção. Uma das principais causas é exatamente a extração da madeira para fins comerciais e a ocupação desse território pela indústria agropecuária que vem crescendo e avançando nesse tipo de bioma. As florestas são originadas pela mistura de alguns ecossistemas, então possuem dois estratos formados pelas copas das árvores e esse primeiro estrato ele é mais baixo, tem copas de todas as espécies de árvores angiospermas que têm flor e fruto. Já o segundo estrato é das araucárias, que são as gimnospermas que têm sementes, mas não têm flor e fruto, que é o que predomina, que a gente vê com bastante propriedade as araucárias aqui, como a gente pode ver. Ele é a araucária angustifolia, ou que a gente chama de pinheiro do Paraná. A araucária, né, ela produz uma semente comestível chamada de pinhão, que serve de alimento para várias espécies de pássaros, vários roedores e também o homem. O pinhão ele é o símbolo do estado do Paraná e é uma comida bem típica da região sul do nosso país. Apesar, né, de ser conhecida pelo pinhão e também ser chamada de Mata dos Pinhais, a região da Mata das Araucárias, ela tem uma vegetação bem diversificada, né, como as plantas como o xaxim, o pinheiro bravo, o araçá, o cedro rosa, o araticum, a embuia, a erva mate, a canela guaicá e a canela lagiana. Então é bem diversa a flora também. Aqui o pinhão, né, pra gente ver aqui no detalhe. E com relação à fauna, é um dos ecossistemas mais biodiversos do nosso país, porque conta com espécies raras, endêmicas e migratórias, também da Mata Atlântica, já que ela faz parte da Mata Atlântica. As espécies desse local são bem importantes para a dispersão de sementes e a manutenção dessa floresta, porque muitas aves, por exemplo, se alimentam do pinhão e acabam liberando essas sementes em outros locais, fazendo aí uma dispersão dessa planta. Entre os animais que habitam na Mata das Araucárias, a gente tem a gralha azul, que gosta muito do pinhão, inclusive, o gato mourisco, a cutia, a jararaca, a capivara, o macaco prego, a jaguatirica e a preguiça de coleira. Então aqui a gente tem algumas espécies que a gente encontra na Mata das Araucárias. Fauna. Agora a gente vai falar sobre a Mata dos Cocais. Bom, a Mata dos Cocais, ela ocupa parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará e a parte norte do Tocantins. É um bioma também exclusivamente brasileiro e tem uma alta concentração de cocais que dá o nome para esse tipo de bioma. Por ele estar localizado entre a floresta amazônica, Caatinga e o Cerrado, a gente chama de uma mata de transição. Então, por ele estar, né, próximo a esses outros biomas, o clima dele varia entre o clima equatorial úmido, tropical, semiúmido e semiárido. Recebe influência de todos esses biomas que estão ao redor. Na região em que maior concentração de cocais a gente encontra, o solo ele é úmido devido à presença dos lençóis freáticos, que são de pouca profundidade. Então, olha aí, né, onde a gente encontra a Mata dos Cocais. E aqui uma fotinho aqui com alguns coqueirinhos. Vegetação característica das matas aí dos cocais. A Mata dos Cocais se instalou em áreas que outros ecossistemas foram desmatados. Então é um ecossistema onde a gente encontra a maior produção extrativista do Brasil, que lucra muito com as plantas oleaginosas.
Seu solo é bem rico em minérios, então atrai bastante para a extração desses minérios e é frequentemente desmatada pelas plantações de soja em grande escala. A vegetação da Mata dos Cocais ela é dominada pela palmeira babaçu, na parte mais úmida, e a palmeira carnaúba é encontrada na área mais seca. E a gente pode ver que são dois vegetais que têm bastante uso aí nas indústrias, na questão de estética, cosméticos e outros produtos. Outras palmeiras que a gente encontra na Mata dos Cocais é a buriti e a oiticica. E a gente encontra também muitos arbustos e vegetação de pequeno porte. A localização, né, da Mata dos Cocais é uma área de transição que vai reunir aí uma fauna bem diversa, que vai receber também influências da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Então a gente encontra arara vermelha, lobo-guará, cotia, macaco-prego, ariranha, o gato do mato e o boto. Uma grande parte dos animais desta região vive nas copas altas das árvores. Ela também sofre com ameaça de extinção, né, devido à exploração do local. A gente encontra o urubu-rei, o tatu-canastra e o cachorro do mato vinagre também correndo esse risco de extinção nesse bioma. Aqui a gente vê a imagem, né, da diversidade de fauna da Mata dos Cocais. E o Pantanal? O Pantanal é considerado pela Unesco o Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. Ele é também chamado de Complexo do Pantanal e é o menor domínio morfoclimático do mundo. Fica na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O clima predominante ali é o tropical continental, com alta temperatura e bastante chuva. Caracteriza-se o quê? Pela alternância entre períodos de muita chuva, que fica de outubro a março, e depois de seca, de abril a setembro. Aqui a faixa onde a gente encontra o Pantanal, esse domínio morfoclimático. O solo do Pantanal, ele é arenoso argiloso e isso contribui muito para os alagamentos que a gente sempre tem no Pantanal. Quando vem as primeiras chuvas e caem sobre esse solo, elas são facilmente absorvidas. Em poucos dias o solo acaba ficando encharcado, a água começa a se acumular e aí o nível dos rios e das lagoas aumenta, provocando as enchentes bem comuns no Pantanal. E aí ele se torna um enorme terreno alagado. Já na seca, a água fica acumulada, né? Ela fica restrita a alguns leitos dos rios, lagoas e banhados. Algumas regiões ficam alagadas em alguns meses específicos, outras ficam quase sempre submersas. Há algumas porções de terra que são mais altas e essas então nunca alagam. Então a gente vê aqui uma imagem característica que a gente encontra no Pantanal. A variação do nível da água lá no Pantanal é fundamental para que funcione esse ecossistema. O material que fica se decompondo no solo durante a seca contribui para o quê? Para que haja um enriquecimento da água de inundação durante a cheia. Passado esse período de alagamento, quando as águas recuam, elas deixam o solo com uma camada de nutrientes que serve de base para o surgimento de uma vegetação bem rica e biodiversa. Quais são as principais atividades econômicas que a gente encontra no Pantanal? A pecuária, a pesca e o turismo. Então esse bioma vem sofrendo bastante, né, ameaça de desmatamento, manejo inadequado de terras para agropecuária, como a gente viu recentemente, queimadas criminosas, construção de hidrelétricas e o crescimento urbano e populacional. Olha só as áreas, né, de banhados quando para a chuva. Aqui tinha água em todas essas regiões. Com relação à fauna, nós encontramos arara azul, jaburu, colhereiro, tuiuiu. O tuiuiu é uma ave símbolo do Pantanal. Peixes tem uma grande diversidade, mas é bem comum a gente encontrar o dourado e piranha, entre outros animais como sucuri, cervo do Pantanal, ariranha, jacaré de papo amarelo, entre muitas outras espécies também. Aí da fauna que a gente encontra no Pantanal. Então, com relação às vegetações, né? Então a gente vê a mistura de plantas que vêm do cerrado, outras da floresta amazônica e outras do Chaco.
Nas áreas mais baixas e alagadas a gente encontra gramíneas, né? Nas regiões intermediárias, pequenos arbustos e uma vegetação rasteira. Já nas regiões mais altas, a paisagem vai ter bastante árvore aí grande e de copas grandes também, que a gente chama de árvores de grande porte. Aqui a gente vê um pouquinho da diversidade da flora do Pantanal. Há algumas comunidades tradicionais que a gente encontra no Pantanal, como indígenas, quilombolas, coletores de iscas do Rio Paraguai, a comunidade Amolar e Paraguai Mirim. Essas comunidades influenciam diretamente na formação cultural dessa população do Pantanal, além de ajudar na preservação desse local. Aqui uma imagem bem bonita, né? De uma cachoeira que a gente encontra lá, e muitas pessoas usam esse local como ecoturismo, né, para visitar mesmo de forma turística. E o bioma manguezal. Ele é um ecossistema costeiro que a gente tem aí na transição entre a terra e o mar, ocupa ambientes inundados pelas marés, como os estuários, as lagoas costeiras, as baías e os deltas, todos esses que a gente aprende em geografia. O manguezal, ele é conhecido como berçário marinho, já que muitas espécies de animais utilizam esse local para reprodução. Então é um ambiente riquíssimo, né? É um ambiente onde a gente tem essa característica justamente de a gente ter muitas espécies que usam para desova, usam para reprodução e também para os primeiros momentos de vida dos filhotes. O fluxo das águas promovida pelas marés garante a circulação de nutrientes, alimento e remove a excreção dos seres vivos que vivem nessa região do manguezal. As plantas do mangue vão reter esses nutrientes, além das algas e também de outros seres vivos microscópicos que moram ali, né, que dão origem ao quê? A um verdadeiro ambiente fotossintético. Então eles vão ser os produtores desse ambiente. Por esse motivo, o mangue é um dos ambientes mais produtivos e mais férteis do mundo. A vegetação característica, né, precisa estar adequada para sobreviver nesse tipo de ambiente. Então, os arbustos têm raízes altas que ficam fora do solo, que o solo é lodoso, né, com pouca quantidade de oxigênio. Então, essas raízes ficam expostas durante as marés baixas e quando a maré está cheia, elas ficam submersas. Essas plantas também são adaptadas para esse alto índice de sais que a gente encontra nesse ambiente, né, que é o encontro da água doce com a água salgada. Olha como são as raízes desses vegetais encontrados no mangue.